A incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela alterou silenciosamente o equilíbrio político da América do Sul. Sob o argumento de combate ao narcotráfico e às redes criminosas transnacionais, Washington demonstrou que está disposto a agir além das fronteiras tradicionais da diplomacia quando considera ameaçada sua segurança estratégica. O episódio não apenas redefiniu a relação entre Caracas e a Casa Branca, mas lançou uma sombra sobre todo o continente, especialmente sobre países que convivem com fronteiras porosas, rotas ilícitas e facções armadas com capacidade de atuação regional. Foi nesse contexto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a enfatizar publicamente o combate ao crime organizado e ao tráfico internacional como um dos temas centrais de sua agenda bilateral com os Estados Unidos. A coincidência temporal é impossível de ignorar. Após anos defendendo a soberania regional e criticando intervenções externas, Lula agora fala em cooperação direta com Washington no enfrentamento às redes de narcotráfico que atravessam fronteiras sul-americanas. O discurso não representa necessariamente uma guinada ideológica, mas revela uma adaptação estratégica a um cenário que mudou abruptamente. Quando os Estados Unidos justificam movimentações militares sob a bandeira do combate às drogas, o conceito de narcotráfico deixa de ser apenas uma questão de segurança pública interna e passa a ocupar o centro das decisões geopolíticas hemisféricas. O Brasil, com milhares de quilômetros de fronteira terrestre e uma posição geográfica que o coloca como corredor natural entre países produtores e mercados consumidores, sabe que não está isolado dessa equação. Facções criminosas brasileiras consolidaram presença em rotas internacionais, ampliaram conexões com cartéis estrangeiros e transformaram o tráfico em estrutura financeira sofisticada, com ramificações que vão muito além da venda de entorpecentes. O crime organizado tornou-se vetor de instabilidade institucional, disputa territorial e influência política indireta. Ignorar essa dimensão seria arriscado, minimizar seu peso estratégico ainda mais. Ao afirmar que deseja discutir com o presidente norte-americano o combate ao crime organizado e ao tráfico internacional, Lula sinaliza que pretende ocupar espaço na definição dessa agenda antes que ela seja imposta unilateralmente. A mensagem implícita é clara: o Brasil reconhece a gravidade do problema e pretende enfrentá-lo sob suas próprias regras, preservando a autonomia decisória e evitando que qualquer narrativa externa sugira omissão ou complacência. Em um ambiente internacional cada vez mais sensível à expansão de redes ilícitas, a ausência de posicionamento firme pode ser interpretada como fragilidade. A operação norte-americana na Venezuela funcionou como um divisor de águas. Independentemente das avaliações jurídicas ou políticas sobre sua legitimidade, o fato é que ela consolidou um precedente. O combate ao narcotráfico passou a ser argumento suficiente para justificar ações de força em território estrangeiro. Para países da região, essa mudança altera a percepção de risco. O narcotráfico deixou de ser apenas um problema interno e passou a ser um elemento que pode desencadear pressões diplomáticas, sanções e até movimentações militares. No caso brasileiro, o desafio é ainda mais complexo. O país enfrenta crescimento das rotas aéreas clandestinas, avanço do garimpo ilegal associado a facções armadas e expansão do tráfico por corredores fluviais na Amazônia. Ao mesmo tempo, precisa equilibrar o discurso de soberania com a necessidade de cooperação internacional. Lula tem insistido que qualquer parceria deve respeitar o controle nacional sobre território e recursos estratégicos. No entanto, ao colocar o combate ao narcotráfico no centro da conversa com Washington, ele reconhece que o tema transcende fronteiras. A decisão de levar propostas por escrito à Casa Branca, evitando ambiguidades ou interpretações distorcidas, reforça a dimensão estratégica do momento. Não se trata apenas de retórica política, mas de posicionamento institucional diante de um cenário regional mais volátil. A diplomacia brasileira tenta demonstrar que está alinhada no enfrentamento ao crime organizado sem abrir mão de sua autonomia. Essa linha é delicada, exige firmeza, mas também cautela. O narcotráfico opera hoje como rede internacionalizada, com fluxos financeiros que atravessam sistemas bancários, criptomoedas e estruturas empresariais de fachada. Combater essa engrenagem exige cooperação entre estados, troca de inteligência e coordenação de operações. Ao mesmo tempo, abre espaço para disputas de influência e redefinições de poder regional. O Brasil busca se posicionar como protagonista nessa agenda, não como espectador vulnerável.
Se há temor ou apenas prudência estratégica, isso dependerá da leitura política de cada observador. O fato concreto é que a incursão dos Estados Unidos na Venezuela alterou o cálculo de risco de toda a América do Sul. Lula percebeu esse deslocamento e reagiu incorporando o combate ao narcotráfico como prioridade diplomática. O movimento pode ser visto como prevenção, como alinhamento tático ou como demonstração de responsabilidade institucional. Em qualquer hipótese, revela que o tema das drogas deixou de ser apenas debate doméstico e passou a ser eixo de reorganização geopolítica continental. No novo tabuleiro que se forma, países que não ocuparem posição ativa correm o risco de serem enquadrados por agendas externas. Ao antecipar o diálogo, o governo brasileiro tenta preservar margem de manobra e reafirmar que a soberania não se exerce pela negação do problema, mas sim pelo controle efetivo sobre ele. O narcotráfico tornou-se variável estratégica de alto impacto, e ignorar esse fato neste momento pode custar muito mais do que reconhecer sua centralidade.